No 1º de maio, Dia do Trabalhador, domingo, vai ter uma programação no Clube dos Comerciários aqui de Iguatu. Uma programação, eu estou aqui recebendo o Francimar Silva, que é o presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Iguatu, também faz parte da federação do Sindicato dos Comerciários no estado do Ceará. E 1º de maio, Francimar, tem o que comemorar em 2022? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulinho, ouvinte da Mais FM. Paulinho, nós não temos de forma nenhuma que comemorar, mas de uma certa forma também não podemos deixar de ir às ruas, né, e lutar pelos nossos direitos. Hoje, presidindo o Sindicato dos Comerciários de Iguatu e também presidindo a Federação do Comércio e Serviços do Estado do Ceará, nós, Iguatu, nós temos uma programação diferenciada, porque, sabe, para a gente mobilizar o povo no nosso interior é muito complicado, né? Mas assim, a gente tem a nossa programação dentro do Clube dos Comerciários com a abertura do Campeonato do Trabalhador e tem os nossos benefícios para oferecer ao trabalhador, né? Mas de uma certa forma, como presidente da federação, a gente tem um amplo movimento em todo o estado. Juazeiro, Sobral, Quixadá, Crato, Crateús. Então a gente fica um pouco dividido, mas o nosso centralização mesmo é Fortaleza. Vai ter um ato de rua, de manifestações organizadas pelas centrais sindicais, né? Inclusive participação forte da nossa central, da CUT, da nossa federação entre si, e a gente está focado mais na capital. Vai ter uma concentração na Areninha do Pirambu. De lá a gente vai sair às 9 da manhã nas ruas de Fortaleza, gritando fora Bolsonaro, fora genocida, lutando por emprego, lutando por direitos dos trabalhadores para garantir os nossos direitos. Mas de uma certa forma a gente tem ampliado muito os nossos benefícios dentro da própria federação, Paulinho. Nós chegamos na federação, tinha 8 acordos, em média de 8, 10 acordos e convenções coletivas. Hoje nós temos mais de 70. Então a gente está fazendo um trabalho, ampliando o trabalho que a gente sempre fez no Iguatu. E como referência, o Iguatu é uma referência hoje não é só a nível de estado, mas a nível de Brasil, né? Inclusive hoje a gente chegou à presidência da nossa federação do estado, mas com um amplo trabalho e um desenvolvimento. Nós sabemos que não temos o que comemorar por causa do que vem acontecendo no país, da destruição do país, da destruição da reforma trabalhista, né? Da destruição dos direitos dos trabalhadores. Não é uma reforma. Quando você reforma a sua casa, que você reforma essa rádio aqui, para quê? Não é para melhorar? Então é uma destruição, só veio para destruir a vida do trabalhador. Então a gente sofre com isso, sofre juntamente com o trabalhador com a perca dos direitos, e a gente vê a angústia do trabalhador quando ele chega no sindicato sendo enganado pelo próprio empresário, que ele mesmo deu seu próprio suor. Então isso é muito triste, é muito ruim para o trabalhador. Eu espero que esse ano seja revertido essa situação, que o trabalhador tenha consciência disso, que ele bota a mão na consciência. E eu peço aqui encarecidamente ao trabalhador que acorde para a vida, acorde para a realidade, que ele tem que votar em quem realmente o defende, em quem realmente o garante os seus direitos. Porque enquanto ele não acordar para essa realidade, para essa vida, nós vamos continuar na situação que nós estamos vivendo, na destruição, na entrega do nosso país, e na realidade que nós estamos vivendo hoje, na destruição da nossa nação, dos direitos do povo brasileiro. Qual foi o maior retrocesso que você apontaria para a classe trabalhadora nesse período? Paulinho, nós tivemos muitos retrocessos durante a reforma trabalhista. Mas a gente que vive dentro do movimento sindical, acho que eu falando aqui do comércio e serviço, uma das piores foi a questão de tirar as rescisões de dentro dos próprios sindicatos. Os trabalhadores estão sendo enganados, estão sendo iludidos por aqueles, não todos, né? Existem as exceções, por uma minoria, ou assim, 30%, 40% de uma parte que realmente quer sugar os direitos dos trabalhadores na hora da rescisão, não quer pagar os 40%. Não quer pagar seu direito de férias e 13º. Então isso é muito ruim para o trabalhador, porque o sindicato era uma garantia para ele, a federação era uma garantia para garantir isso. E um exemplo aqui do nosso sindicato, nós tínhamos poucas homologações.
Mas na nossa federação tinha dia, Paulinho, que nós fazia 50, 30 homologação, porque vinha da região metropolitana e algumas partes dos estados, porque a federação, onde não tem sindicato, ela cobre todo o estado. Então tinha dia na federação que nós tinha 30, 40, 50 homologações. A gente tinha um espaço amplo. Esse espaço hoje não é mais usado porque não existem as homologações. E os trabalhadores sempre voltavam dessas homologações, em torno de 5%, 10% elas voltavam. Por quê? Porque elas vinham com... elas não vinham com direito complementar. Sempre tinha alguma falha, sempre faltava alguma coisa. Então isso agora nós estamos vendo lá as revoltas dos trabalhadores, da maioria, porque na hora das rescisões eles estão sendo enganados pelo próprio patrão. Então isso é uma perda gigantesca. Alguns não depositam FGTS, tem muitas empresas aí com o FGTS, com os INSS atrasados, mas o trabalhador, ele não, às vezes ele não se liga para isso, porque ele não está só perdendo o financeiro dele ser demitido e ele receber os 40% ou receber em cima do FGTS que está depositado. E a aposentadoria dele? Né? Porque já está difícil aposentar. Você tá vendo aí o abandono do INSS. Os trabalhadores deficientes não estão conseguindo, só acidentados, não estão conseguindo o benefício, não conseguem ficar afastados pelo INSS, estão aí abandonados e sofrendo a mercês aí pelos os médicos que não dão um benefício, tão pouco já é, você vê a desvalorização do salário mínimo aí e você não consegue um benefício. Eu acho que está na hora do povo acordar, porque eu acredito que ainda tem gente dormindo ainda. São situações difíceis, um momento é crucial e a gente tem, os trabalhadores, assim como toda a população, tem um poder na mão, obviamente, né? Eu diria que antes do poder tem a responsabilidade de colocar esse país nos eixos, né? Porque não é só na área trabalhista do comércio que a gente vê as pessoas falando disso, mas um certo retrocesso em todos os âmbitos e o desafio é muito grande para colocar isso nos eixos novamente. E nem sempre a gente tem esse trabalhador pensante, né? Ele sofre com as consequências, mas lá na frente, quando ele tem o poder de resolver, ele não resolve. Verdade. Ele passa mais 4 anos sofrendo, mais 4 anos penando. Mas você disse que Iguatu é uma referência hoje para o estado do Ceará no quesito, a gente percebe, por exemplo, Iguatu tem hoje para a classe comerciária um clube de vergonha, um clube muito bem estruturado, que já se fala em possíveis reformas daqui a pouco. Tem um sindicato realmente, talvez o mais bonito, o mais estruturado do interior do Ceará. Talvez, eu não sei nem como é o da capital, não conheço, mas tem uma estrutura muito bacana. A gente é referência só na questão física ou na questão de trato com o trabalhador a gente também é referência? Olha, Paulinho, graças a Deus nós temos essa consciência, essa convicção que nós estamos aqui para defender realmente o trabalhador. Às vezes tem alguns que não conhecem o sindicato, não sei por que não visitam o sindicato, né? E fica às vezes falando coisas que não deveria, porque na hora que ele leva um chute no traseiro é onde ele é bem atendido e é onde ele é acolhido, certo? Nós temos uma das melhores convenções que o estado do Ceará e o Nordeste, talvez o Brasil tenha. Os domingos e os feriados que são remunerados são uma das melhores, né? O melhor salário do interior do estado do Ceará. Também sobre isso, a gente tem um diálogo, uma parceria muito boa com o Sindiloja, e eu acho que é assim que as coisas se andam. Sede estruturada, né, e organização. E então tudo isso contribui para que a gente tenha credibilidade, e nós temos a dificuldade que nós passamos no nosso país, e nosso sindicato não passou por essas necessidades, não passou por essa precariedade. Porque nós temos, apesar de estar há uns 20 anos já no movimento sindical, à frente do sindicato, nós sempre tivemos uma boa estrutura. E nós tivemos sempre a visita dos trabalhadores e nós tivemos sempre presentes, sempre juntos. Porque geralmente nos domingos e nos feriados nós estamos fiscalizando quem está aberto, se está dentro da regularidade, se não está. Então isso aproxima muito o trabalhador do sindicato. E é isso que a gente precisa. Que a nossa convenção seja cumprida e que ela seja benefício para os trabalhadores. E o trabalhador tem que ter consciência disso hoje. Hoje, com a reforma trabalhista, Paulinho, e realmente com essas medidas provisórias que esse responsável desse governo vem jogando aí no comércio, acabando com os direitos, a convenção é quem está garantindo tudo. Hoje, se você não tiver amplitude da convenção nas regiões no distrito, então você está desamparado. Então a convenção hoje ela garante
praticamente tudo que tem na lei, porque a CLT ela foi esfacelada com 100 e tantas mudanças aí, mas a convenção ela é prioridade e ela tem que ser cumprida. E aqui no Iguatu e na região ela sempre foi cumprida, porque nós fiscalizamos e nós estamos sempre à disposição do trabalhador. Então o trabalhador ele procura o sindicato, que o sindicato está lá para defender ele não se engane disso.